Bom dia, meninas. É uma satisfação mais uma vez estarmos juntos para trabalharmos essa temática de filosofia. Na aula de hoje, a gente tem aqui a filosofia grega no período clássico e a gente vai bater aqui dentro dessa temática alguns pensadores como Aristóteles, Sócrates, Platão e o que na verdade a gente precisa compreender, tá? Que período clássico é esse? Qual o contexto, segundo ano, que a gente vai estar vivendo dentro desse período clássico? Então, assim, todo registro que você vier a fazer no seu caderno sobre essa temática e essa aula gravada aqui, especificamente para o entendimento de cada um de vocês, certo? Qualquer dúvida, qualquer situação, pondera aqui, manda no privado para que eu possa ajudar vocês, ok? Então, a filosofia grega no período clássico, segundo ano, antes de mais nada, eu preciso compreender o seguinte: professor, quando que ela ocorreu? Qual o contexto? O que se passava dentro desse contexto filosófico? Em primeiro lugar, eu preciso entender o seguinte: onde que a filosofia acontece? Na história, dentro da Grécia. E é lá na Grécia, nesse momento, que está ocorrendo a chamada reforma política grega, onde uma aristocracia, um pequeno grupo de aristocratas dentro do lucro da escravaria, eles passam agora a ser mais diversificado e vai ter também uma maior participação social. Então, a partir de agora, a gente vai ter um grupo de aristocratas na perspectiva do que ocorre dentro da Grécia Antiga, tá? E essa proporção desse grupo, dentro dessa reforma política, vai dar possibilidade de maior participação desse povo, de mais pessoas, né? Que era mais restrito, a participação era mais restrita no contexto da Grécia Antiga, no qual a filosofia da Grécia Clássica vai começar a ocorrer. Outra característica própria desse período vai ser a educação, que vai tornar-se mais formal e institucionalizada, ou seja, vai dar mais oportunidade àqueles, por exemplo, que não tinham acesso. De ser mais formal, é aquela educação que vai ter um professor dentro de uma academia de estudos, né? É essa ideia de formalidade. Atenas passa a ser o novo centro cultural da nação. É interessante que vocês entendam que Atenas é um berço cultural, político e intelectual, enquanto Esparta é uma cidade-estado militarista ou militarizada, né? Preocupava-se mais com os combates, com a guerra, com a defesa do território. Mas Atenas não. Atenas ela vai estar voltada necessariamente para a construção de uma cultura formal, intelectual, tanto que Atenas vai ser o berço da intelectualidade grega. E é esse contexto que a gente está abordando aqui agora, tá? Eu vou ter, dentro desse contexto ainda, a crise da sociedade grega clássica, que se encontra dentro da conquista do Império Romano, e a consequência desse contexto vai ser a submissão ao cristianismo. O que é que eu estou dizendo aqui para vocês? Que esse período da Grécia clássica, ou da filosofia clássica, é o período no qual o cristianismo ele passa a ser difundido a partir do Império Romano do Ocidente. Só para reforçar mais ainda, qual o contexto, a gente está falando aqui da filosofia clássica ou dentro da Grécia clássica. Mais uma vez, Atenas é destaque, como berço do conhecimento, como civilização do conhecimento. A Grécia Antiga, a qual estamos abordando, vai do século V ao 4 a.C. Essa sociedade aqui é comandada por uma oligarquia, onde lá atrás eu citei para vocês, nesse mesmo contexto, uma aristocracia escravocrata, que adquiriram aí escravos através das guerras de conquistas, de expansão do território grego. A democracia grega, ela tinha uma característica muito importante, que era a isonomia, ou seja, o que seria essa isonomia? Tratar os desiguais, tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade e isegoria como uma proposta coletiva a todos. E
Por último, eu tinha aqui, nesse contexto aqui, os sofistas, né? E esses sofistas, que é o que a gente vai abordar daqui a pouco, eles terão uma característica muito importante na filosofia clássica. Professor, por quê? Vamos perceber daqui a pouco, tá? Dentro da filosofia grega, só para você ainda atualizar o seu conhecimento, até a gente chegar, por exemplo, nos pensadores, anote aí. Dentro da filosofia grega, na Grécia Antiga, essa filosofia vai ter origem na parte mais comercial, ou seja, na Jônia, da Ásia Menor, e na Magna Grécia. Essa parte da Magna Grécia vai compreender o sul da Itália, né? Ô, professor, não entendi. A Grécia é sul da Itália? Sim. Professor, por quê? Porque na região do sul da Itália, era uma região administrada, governada pelo Império Grego, nesse contexto aqui, tá? Essa filosofia aqui, ó, ela vai chegar aos grandes centros, porém é Atenas que se destaca, né? E por ser destaque no contexto da filosofia, a gente vai levar Atenas para os nossos conhecimentos a partir de agora. Esses filósofos aqui eram dominados de grande parte de investigação da natureza. Por quê, professor? Porque estudavam a origem do universo, a ideia como o cosmos se formou, né? A busca de um princípio primordial de todas as coisas, como tudo começou, como surgiu a humanidade, como surgiu o universo, como surgiu as estrelas. Então essa perspectiva é uma perspectiva de uma investigação natural ou de uma filosofia naturalista. Essa seria a ideia, né? Pautado no sentido cosmológico. E vai caracterizar o interesse do próprio homem, né? E as relações entre indivíduos e sociedade. Primeiro grupo a gente estudar na filosofia clássica, segundo ano, serão os sofistas. E o que significava sofista? Quem eram esses homens? Pessoal, sofista era aquele que conquistava o saber, né? Ou seja, sofista era aquele que tinha o conhecimento. Os sofistas eram sábios, os sofistas eram os detentores da sabedoria. Os sofistas, que vêm do grego sofia, buscava até agora mostrar para a sociedade que a única fonte que podia transformar uma sociedade era o conhecimento, era o saber. Né? E todo mundo poderia ter o saber, professor? Todo mundo poderia ter o conhecimento, professor? É provável, é óbvio que não. Então, pessoal, esses sofistas aqui, ó, eles vão surgir na Grécia como um movimento filosófico. Então, um dos primeiros movimentos filosóficos na Grécia clássica será justamente dos movimentos dos sofistas, né? Que vai ser simples, não vai ser tão expressivo como os que a gente vai ver daqui a pouco, né? E eles estavam preocupados em dignificar e valorizar o homem gradativamente através do estudo e da reflexão. Ou seja, os sofistas acreditavam que através da reflexão era possível de mudar uma sociedade. E eu lhe pergunto, através da reflexão, é possível de mudar uma sociedade? Pessoal, obviamente que sim. Então, por mais que a gente tivesse aqui com a proposta de fazer o outro pensar, foi assim justamente que ocorreu no iluminismo. Você sabe muito bem que o que os filósofos iluministas fizeram foram nada mais nada menos do que algo semelhante aos sofistas, né? Divulgando as ideias iluministas, fazendo com que as pessoas refletissem sobre o que ocorreu naquela sociedade. Então, o que é que eu tenho de curioso aqui? Eles vão sair, olha o que eles faziam naquele momento, pessoal. Deixa eu apagar aqui para vocês terem uma ideia melhor. Saíam pelas ruas a ensinar e a esclarecer a todos que estivessem interessados em ouvi-los. E um dos nomes destaque desse grupo sofista era Protágoras, né? E que por muitos anos vai ensinar em Atenas. Ele era um excelente professor na perspectiva de reflexão. E ele vai dizer o seguinte, o homem é a medida de todas as coisas. Ora, só esse homem era capaz, por exemplo, de transformar o contexto no qual ele estava inserido, tá? O movimento sofista, ao longo do tempo, ele vai se descaracterizar, né? Não vai se estabelecer por muito tempo. E o que vai passar a ocorrer a partir de agora, pessoal? O que Protágoras vai passar dentro da sua reflexão é que o mais importante de tudo era vencer. Ora, professor, a gente vai ter mais adiante com outros pensadores que vai dizer que os fins justificam os meios. Essa perspectiva ela vai ter um fundamento aqui na filosofia grega. Então, para ele, a única lógica intelectual, a única norma lógica intelectual era o êxito. Ou seja, eu obtendo o êxito, beleza. E se não obter o êxito, professor?
essa reflexão não seria válida. E com isso, a proposta do Protágoras aqui era ensinar o gosto, desde que para isso recebesse as ideias do Protágoras foi levado às últimas consequências. E isso aqui, pessoal, vai ser um pouco perigoso. Por quê? Entender que o mundo não passava de uma criação humana era algo que não era fácil de fazer com que a outra pessoa refletisse. Então, o que vai ocorrer a partir de agora? Essa proposta do Protágoras é que vai fazer com que surja um novo pensador que vá levar adiante uma nova proposta reflexiva. Quem é esse novo pensador, pessoal? Que vai levar o pensamento do Protágoras, vai rachar com o pensamento do Protágoras, que eu tinha que obter o êxito. Vai ser o Sócrates. E é ele que a gente vai estar vivendo daqui a pouco, tá? Então, esses filósofos aqui são alguns deles do período clássico. Então, aqui, os principais são eles: Sócrates, Aristóteles e Platão. Vamos começar por Sócrates, né? Dentro do pensamento de Sócrates, que vai romper com o pensamento sofista, lá do Protágoras, ele vai dizer o seguinte: na proposta do Sócrates eu tinha um método que não se baseava em fazer perguntas. Uma das frases famosas do Sócrates é: só sei que nada sei. Ora, é um método aparentemente estranho, né? É um método afirmativo ao mesmo tempo, mas aí o entendimento do Sócrates aqui, segundo ano, é o entendimento onde me coloca numa situação que eu devo buscar constantemente o conhecimento. Eu só consigo mudar uma realidade futura a partir da busca constante do conhecimento. Sem esse conhecimento, segundo ano, eu não consigo, por exemplo, me conhecer. Observe que vocês chegam no segundo ano, mas não é suficiente. Vão para o terceiro. Termina o terceiro ano, mas não é suficiente. Faz uma faculdade. Termina a faculdade, mas não é suficiente. Faz uma pós-graduação. Termina a pós-graduação, mas não é suficiente. Faz um mestrado, doutorado. E aí vai. A depender da necessidade. E você vai perceber que você não sabia. Poxa, não sabia disso. Ou seja, a evolução do conhecimento me faz chegar ao entendimento de Sócrates, tá? Então, ele diz o seguinte, deixa eu apagar aqui para ficar mais legal. O método de Sócrates não se baseava em fazer perguntas e analisar respostas de maneiras sucessivas até chegar à verdade ou à contradição do enunciado. O método não era esse. Quando ele diz, conhece-te a ti mesmo, ora, como é possível conhecer o outro se eu não consigo me conhecer? Como é que é possível julgar o outro se eu não me conheço? Essa perspectiva dos Sócrates era um pouco, como eu posso dizer, um pouco tensa, porque isso hoje a gente utiliza o pensamento do Sócrates nos dias atuais, né? Então era uma recomendação básica de Sócrates e seus discípulos fazendo uma alusão à necessidade do autoconhecer. Eu preciso me autoconhecer para que eu possa depois tentar entender o outro. Qual é o grande mal das pessoas no conceito filosófico aqui? Eu tento conhecer o outro, eu acho que conheço o outro, mas eu não me conheço. Por isso, conhece-te a ti mesmo, né? O primeiro mandamento da lei de Deus diz o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa relação de amor entre Deus, o próximo e eu é uma relação de conhecimento. Se eu não conheço Deus, se eu não conheço a mim, eu não tenho como conhecer nem o outro nem Deus. Então, perceba que o pensamento de Sócrates está imbuído de filosofia, ele está imbuído de religião, ele está imbuído de uma série de fatores. Então, pessoal, olha só outro destaque aqui. Ó. O segundo momento de sua metodologia filosófica é ajudar seus discípulos a trazer à luz de suas próprias ideias. Daí o termo maiêutica. O que seria a maiêutica para o Sócrates, pessoal? A maiêutica é dar à luz. A maiêutica é, segundo o professor meu da faculdade, a maiêutica seria parir ideias, né? Então, quando você traz uma ideia para a sala de aula, quando você traz uma ideia, uma sugestão, você está sendo, no contexto da filosofia, maiêutico. Você está parindo ideias, você está dando à luz, né? E dar à luz é você trazer conhecimento. Desenvolvia o saber filosófico em praça pública. Outro fator preponderante, não havia uma escola, né? Um campo fechado, um quadro fechado, né? Propunha como ideal de conquista a virtude para ele, sinônimo de sabedoria. Já, pessoal,
o Protágoras, lá do Sofista, vocês viram lá o que eu falei? Ele dizia que, na perspectiva da filosofia, nesse contexto de sofistas, você só era bem-sucedido se obtivesse o êxito. Claro, ao contrário, você não era. Então isso ficou um pouco perigoso, ao ponto de ser rachado por Sócrates. Então, Sócrates, e por isso, vai ser acusado de corromper a juventude de ateísmo, né? Sendo condenado a beber... Opa, deixa eu apagar aqui. Cicuta, né? Uma espécie de um veneno, né, pessoal? Então, olha aqui, ó. Isso vai ser interessante, porque, assim, a proposta de ideal de virtude vai começar a chamar a atenção daquela sociedade da época, porque ele pregava em praça pública, né? Ele tinha uma oratória muito convincente. Então, isso chamava a atenção de quem o passava, de quem acompanhava o Sócrates, tá? Aqui eu tenho uma biografia, se posso dizer assim, do Sócrates, né? Ele vai ser o pós-sofistas lá do Protágoras. Ele vai ser um dos oráculos do Deus, né? Onde vai dizer que as pessoas, os indivíduos, em sua maioria, deviam conhecer-te a ti mesmo, para que pudesse, por exemplo, conduzir aquela sociedade. Outra frase dele: só sei que nada seja, comentei aqui. Não deixou nada escrito, né? É algo bastante curioso a respeito do Sócrates, porque o que será registrado, o que será contado, por exemplo, do Sócrates, será pelos seus sucessores, né? Os que acompanharam. Acreditavam no inatismo, ou seja, eu já nascia com determinado dom, determinado conhecimento, era inato ao ser humano, aquilo que eu tinha, aquela ideia, aquele dom era inato a mim. Ele também traduzia o método dialógico, ou seja, ele acreditava que através do diálogo, né, através da dialética, né, o discurso convincente era capaz de mudar determinada situação. O Sócrates também propunha a indagação e a ironia, ou seja, através de determinado tema, ele indagava, ele perguntava e também respondia. Né? Por isso que muitas vezes eu já falei para vocês que o que move muito são as perguntas, não as respostas. Trazia a ironia como uma forma de construção ou desconstrução daquilo que estava inconveniente. Trazia também a maiêutica, como eu disse para vocês, que era parir ideias, né? Trazer ideias novas, dar à luz, né? Essa proposta, né? De você... não sei se vocês perceberam, mas a gente vive numa sociedade que não é maiêutica, a gente vive numa sociedade que não tem ideias, a gente vive numa sociedade que não tem sugestões, a gente vive numa sociedade que não consegue transformar nada. Uma sociedade que não consegue transformar nada é uma sociedade apagada, é uma sociedade sem luz, né? Eu diria que é uma sociedade que fica muito focada nas redes sociais, uma sociedade que fica muito focada em jogos de celulares, e você não tem ideias para sugerir, você não tem ideias para transformar a sociedade. Por isso que a gente vive numa sociedade que não muda nada. E você fica se perguntando, mas o culpado é o político. Não, o culpado é você. Você não tem ideias. Você não. Me dá uma proposta aí. Não tem. Se você for trabalhar numa grande empresa e o gerente ou o chefe te perguntar que solução você daria, você não vai ter ideias, né? Você não vai ter proposta imediata. Ou a não ser que você diga que vai precisar na internet para dar a solução para o cara. É disso que Sócrates está falando, tá? Porque para ideias, pessoal, é aquele momento, é de imediato, né? É por isso que numa redação, muitos alunos se dão mal pra caramba. Por quê, professor? Porque lhes falta a ideia, lhes falta a maiêutica, né? Lhes falta o conhecimento. Outra discussão do Sócrates vai ser a tese e a antítese, né? Tese é uma proposta de construção inicial, a antítese é a parte da elaboração que vai gerar uma síntese, né, que é o que vocês trabalham em redação. Essa síntese seria a construção de todo o corpo ideológico que você obteve durante a sua análise. Então, assim, a vida que não é refletida não vale ser vivida. Ora, ele está dizendo que é necessário, mais uma vez, conhece-te a ti mesmo. Eu preciso refletir sobre mim, sobre minhas ações, sobre o meu comportamento, sobre os meus atos, sobre o que eu faço, sobre o que eu devo de fazer, para que eu possa até então mudar o que está à minha volta e, a partir daí, mudar o mundo. Na educação, para Sócrates, a educação é o mais estimável de todos os bens que existe ou poderão existir, tanto para os homens como para os deuses, né? Outro pensador aqui também de extrema relevância, pessoal, é o Aristóteles, tá? Aristóteles, que vai ser diferente de Platão,
tá? Por quê, professor? Ele era considerado realista, pois não acreditava num mundo ideal. A realidade que vemos é a realidade que temos, né? O que é que ele acredita? O que é que nós hoje, na sociedade a qual vivemos, a gente acredita numa sociedade ideal, no mundo ideal, né? Qual era o mundo ideal para vivermos? O mundo ideal era isso aqui. Para Platão, pessoal, para Aristóteles, perdão, ele não acreditava nisso, né? Ele acreditava que o mundo é o que a gente vive agora, tá? Não existe uma sociedade ideal, um momento ideal. O que pode acontecer é isso aqui que eu estou vendo agora, eu mudar para daqui amanhã, quando eu chegar lá, estar melhor. Essa é a perspectiva do Aristóteles, tá? Aristóteles, vai fundar aqui, após a morte de Platão, né, a sua própria academia, o chamado Liceu. Por isso que em algumas capitais, Aracaju, Salvador, tem o colégio Liceu, que é muito concorrido, que vai trabalhar, que vai ensinar ciências naturais. Inclusive, aqui até uma questão no Enem, não lembro se foi 2013, 2014, que abordou, 2015, pessoal, que abordou justamente o Aristóteles em um templo, né, pregando com outros discípulos, tá? Então, o Aristóteles vai ser famoso pela metafísica, né? E, na verdade, essa metafísica ele vai chamar de filosofia primeira. Professor, o que é metafísica? Era o estudo dos cosmos, da natureza, dos planetas, das estrelas, como se formou o universo, as leis naturais, tá? E o termo, por exemplo, usado para designar a filosofia do ser, no caso do indivíduo, para Aristóteles, vai ser chamado de ontologia. Essa ontologia era a análise do Aristóteles sobre a formação do ser, do indivíduo, na filosofia. Então, pessoal, o Aristóteles vai ser estudante e professor da Academia de Platão. Isso aqui é muito relevante, tá? Rompe com a teoria das ideias de Platão e funda o Liceu, que era a escola peripatética. O que seria essa peripatética? Seria... Não é que patético como a gente chama, você é patético? Não seria isso não, tá, pessoal? Essa escola Liceu, escola peripatética, seria uma preparação do indivíduo para a convivência da sociedade em todos os aspectos do conhecimento. Então, vai buscar encontrar a verdade por meio da análise do mundo sensível. Qual seria essa verdade por meio do mundo sensível? Aquilo que eu estou vivendo. A verdade não era aquela que alguém contava, né? Era aquela que eu vivia, tá? Hoje a gente vive muito a verdade pelo aquilo que alguém te disse, né? É verdade sim, fulano tal disse. Essa teoria para Aristóteles não serve. A teoria para Aristóteles aqui era eu viver aquilo que estava no momento ali, aquilo que estava acontecendo. Por isso que isso vai ser importante agora para Aristóteles. A substância da matéria e forma, né? Vai ser outra análise do Aristóteles. E o corpus aristotélico, né? Que era o conhecimento prático, a ética e a política para Aristóteles também era muito, muito relevante. Dentro do contexto da ética, ele entende que os governantes seriam um dos principais exemplos da ética, assim como no processo da política, tá? E a sua poesia ou a sua ontologia poética trará, por exemplo, aos indivíduos na corrente aristotélica uma transformação da sociedade grega. Era também um teórico da física, da matemática e da própria filosofia, tá? A sua lógica está presente no silogismo dedutivo, que eu vou mostrar para vocês aqui, para ver se vocês conseguem entender qual que era a lógica aristotélica. Um dos destaques dele era justamente isso, a lógica aristotélica. Eu te mostro no início aqui o silogismo. Eu tenho aqui a premissa maior, que é o seguinte. Vejam só. O que é que eu vou entender como silogismo, pessoal? Isso aqui, ó. Premissa maior, premissa menor. Todo homem é mortal. Óbvio. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Não era? Era. Qual é a conclusão da premissa maior com a premissa menor?
Logo, Sócrates é mortal. Por que Sócrates é mortal? Porque ele é homem. Outro silogismo interessante. Ó, quer ver outra aqui, ó? Para ver se você consegue raciocinar com o professor Elton. Ó, todo animal, ó, todo animal é mortal. Todo animal é mortal. A cobra é um animal. É um animal. Logo, a cobra é mortal. Isso é um silogismo lógico. Sabe como é chamado o nome disso, pessoal? Que cai pra caramba em concurso de polícia civil, federal, enfim, polícia militar. Isso é chamado de raciocínio lógico matemático. Inclusive, a abreviação nos cursinhos é essa aqui, RLM. E está baseada na lógica aristotélica, tá? Aqui eu tenho um silogismo falso, ou chamado sofisma, dentro do silogismo lógico. Vejam só, toda baleia é mamífero. Gatos são mamíferos. Logo, gatos são baleias? Tá vendo? Perceba que isso aqui difere do raciocínio lógico anterior. Por quê, professor? Porque o termo maior, o termo médio e o termo menor têm conclusões diferentes, tá? Na prática, deveria ser toda baleia é mamífero. Não é isso? Todo mamífero é um animal. Logo, os animais percebem que tem que ter uma construção diferente para dar um resultado aqui, ó. Uma conclusão aqui diferente também. Isso aqui, pessoal, é raciocínio lógico ou a lógica aristotélica, ok? Para Aristóteles, a vida dedicada a ganhar dinheiro é uma vida forçada e a riqueza não é, obviamente, o bem que procuramos. A riqueza é coisa útil, nada mais, e deve ser desejada no interesse de outra coisa. Isso é Aristóteles. Algumas ideias aristotélicas sobre a política, pessoal. E aí eu registro aqui para vocês terem aqui uma noção do professor Elton. Ideias políticas de Aristóteles. Tá? Primeiro fator importante. Para Aristóteles, o homem é um animal político. Professor, político de governar? Não. Pessoal, as ações que a gente faz no dia a dia, como reivindicar direitos, praticar os deveres, buscar melhorias para a sua cidade, votar, esse processo inteiro de construção dentro da sociedade é política. É porque a gente acha que política é somente, pessoal, votar, é ser um deputado, é ser um vereador. Não. Política são as ações que a gente busca dentro da sociedade para transformar essa sociedade. Daí, o Aristóteles entende que esse homem é, por natureza, um animal político, tá? Não é simplesmente um tipo de animal que vive em sociedade, mas é uma sociedade politicamente organizada. A gente consegue, por exemplo, promover, buscar uma estrutura relevante para a transformação daquela sociedade. Ele entende, ele concebe o indivíduo em uma função da cidade e não a cidade em função do indivíduo. Isso é interessante porque, pessoal, eu estou a serviço daquela cidade. E não é a cidade que está a serviço meu, tá? Por quê, professor? Porque o indivíduo é ele que busca a realização social, ele que busca a transformação social. Não é o social que busca transformar para o indivíduo. Porque se eu estou dentro dessa sociedade, eu que vou transformá-la, eu que vou fazer por onde ela melhorar, tá? Essa é a perspectiva do Aristóteles. Quem não pode fazer parte de uma comunidade, quem não tem necessidade de nada, bastando-se a si mesmo, não é parte de uma cidade, mas é fera ou Deus. Ora, por isso você vê muitas pessoas não tentar muita preocupação em relação ao contexto de transformação social. Que não é muita que é preocupação nesse primeiro momento aqui dessa parte azul do Aristóteles, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte: quem é cidadão para Aristóteles? Essa parte aqui é questão de prova. Quem é cidadão para Aristóteles, professor? Registra aí. É o que participa da administração da coisa pública, das assembleias. Os operários não seriam cidadãos por não disporem tempo livre. Eles não tinham ócio, estavam sempre ocupados.
para participar das assembleias. Aí você pergunta, eita professor, e eu achava que cidadão era todo aquele que votava na Grécia Antiga. Ora pessoal, quem que votava na Grécia Antiga? Quem era nobre, né? Quem era filho de pai, mãe, né? Gregos, né? Ateniense, enfim, né? Que tivesse maior, tivesse condição, fosse nobre, enfim. Esse grupo aqui era cidadão. Então, esse grupo é o que vai participar da coisa pública, é o que vai decidir o destino da cidade, né? Dentro das assembleias. Esse é o cidadão para Aristóteles, ok? O outro filósofo é Platão. Ele é um ateniense, discípulo de Sócrates. E o Platão vai ser predominantemente, uma vez que o cristianismo nascente, recebeu a influência do pensamento platônico, dedicou grande parte das suas ideias ao pensamento político, ou seja, ele não era democrata, mas estudava o processo político da Grécia Antiga. Acredita na imoralidade da alma e na metapsicose. Essa imoralidade da alma é a ideia da corrupção. Pessoal, essa imoralidade aqui não está a respeito à questão de perversões, é a corrupção em si dentro do conceito político, né? Segundo ele, o mundo em que vemos, percebemos, é apenas uma aparência. Temos que usar a razão para que é o mundo realmente, pois os sentidos são incapazes de percebê-lo. O que é que ele diz, pessoal? A grande frase, o último finalzinho aqui de Sócrates é relevante por quê? Porque, pessoal, a gente vive isso nos dias de hoje. A gente confia no outro, no político, na sociedade, enquanto na verdade não é aquilo que a gente vê, né? A gente percebe, o que a gente vê lá é apenas uma aparência. Por isso que muitas vezes é necessário um pouco de cuidado, porque nem tudo é o que você está vendo, tá? E é isso que o Platão vai estar abordando, né? Ele acreditava-se que a gente tem que usar a razão para ver de fato o que realmente está ali, tá? Essa vai ser a proposta, é a ideia de reflexão, é a ideia de quase semelhante ao anterior, como ele era discípulo de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? Então você começa conhecendo a ti mesmo, você conhece o outro, já tem uma noção do outro. Essa seria uma das abordagens do Platão. E quem é o Platão, pessoal? Ele vai organizar aqui os pensamentos justamente de Sócrates, né, por meio de alguns diálogos. Daí tem os registros do pensamento de Sócrates, uma vez que a gente não tinha registros aqui dele. Ele vai fundar uma academia, seria isso aqui, ó. Essa imagem já caiu na questão de prova também, do Enem. A concepção de Estado para ele também propunha a mesma ideia do Aristóteles, da ética e da política. A ideia da paideia, né, que é os trabalhadores guardiões e filósofos, onde esse conhecimento jamais deveria ser apagado. Ele traz uma perspectiva no conhecimento aristotélico, trazendo algumas transformações. Ele também se pauta no pensamento de Sócrates com a ideia de inatismo, onde o indivíduo nasce com algum conhecimento, já inato ao ser humano. Ele traz a teoria das ideias, né, as formas sensível, o mundo sensível, o mundo inteligível, a aparência, a essência e a alegoria da caverna, como a gente viu aqui na aula de introdução ao mito, tá? E esse mundo sensível, o mundo inteligível, o mundo sensível, pessoal, é aquele mundo que eu consigo tocar, é o mundo que eu consigo palpar, é o mundo que eu consigo ver. O mundo inteligível não é o mundo da razão, o mundo da inteligência, o mundo do conhecimento. Essa visão platônica é muito importante a partir de agora, porque a gente começa a transformar uma sociedade, em especial na filosofia grega, que estava agora vivendo um cristianismo muito forte, né? Uma influência do cristianismo muito forte, que vinha lá do Império Romano do Ocidente, tá? Então aqui, ó, a visão é ainda o mais sutil de todos os nossos sentidos. Não pode, contudo, perceber a sabedoria. Essa é uma frase do Sócrates, porém vivida por Platão. Opa, pessoal, aqui nós temos aqui algumas imagenzinhas para representar o que eu estou te dizendo, né? Em Atenas, algumas imagens que representam aqui o conhecimento. E eu quero aqui agradecer a vocês pela atenção, espero que vocês tenham compreendido, registrado cada ideia de cada filósofo aqui, para que a gente possa estar preparado para enfrentar nossas avaliações. A todos um forte abraço e até a nossa aula de quinta-feira.